TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou. TheCast no ar mais uma vez, uma satisfação, uma honra ter você ao nosso lado e hoje o TheCast começa uma semana muito boa com um convidado muito importante para nós. E no quadro que o TheCast criou, chamado Pensar Político, não podia ser diferente em 2022, um ano atípico com muita coisa boa, vem Copa, vem eleição, vem muita mudança, muita coisa e por conta do período eleitoral criamos um quadro chamado Pensar Político. E aqui vamos convidar alguns nomes relevantes que acompanham aí, que fazem parte desse cenário político de Alagoas, até do Brasil. E hoje o TheCast tem o prazer de receber aqui como convidado Alfredo Gaspar de Mendonça, conhecido por muita gente em Alagoas e por você que ainda não conhece vai conhecer hoje com a história dele, com algumas situações que ele vai aqui passar pra gente. Alfredo, muito bem-vindo ao TheCast, um prazer para nós recebê-lo. Olha, Jailson, a satisfação é toda minha, nós que já temos uma história de amizade, muito bom ver essa nova fase do Jailson aí com o TheCast fazendo sucesso absoluto, estando cada vez mais conectado com a modernidade e a realidade dos acontecimentos. Esse amplo leque aí de oportunidades que você tem oferecido muito bom ao público de Alagoas e do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz com suas palavras também, agradeço, Alfredo, e eu quero hoje bater um papo legal contigo, ouvir um pouco do seu pensamento, né, como diz o nome do quadro, né, o Pensar Político. Muita gente conhece o seu trabalho, a sua trajetória, mas outros vão conhecer hoje melhor. E a gente vai fazer aqui, Alfredo, meio que um equilíbrio entre essa sua trajetória do plano daqui para frente, como a sua trajetória no sentido da sua história. Conhecer um pouco o Alfredo Gaspar. Mas a gente quer começar logo por uma pergunta que eu acredito que é uma pergunta muito propícia para o momento. Alfredo, que fez parte, né, que comandou o Ministério Público durante anos, decidiu entrar na política. E a pergunta que não quer calar, por que o que fez Alfredo Gaspar decidir ir por esse caminho de entrar na política alagoana, quiçá do Brasil? Olha, Jailson, como você disse, eu passei 24 anos como promotor de justiça. E como promotor de justiça, eu tive a oportunidade de vivenciar a realidade da vida dentro do ambiente da justiça. E as coisas não acontecem. As leis brasileiras não permitem o desfecho do fim do ciclo da impunidade. Você perguntar em que sentido? Em todos os sentidos do direito. Não é raro você ver um processo aí, agora mesmo estava vindo para cá, um processo de 100 anos, que está quase de 100 anos, que em andamento. Ainda os herdeiros lutando para ter uma reparação. Assim também é no combate à criminalidade. Você começa, mas não consegue chegar até o final. Esse ciclo de impunidade, de leis mal feitas que não atacam o problema na raiz, nem dialogam diretamente com a necessidade da sociedade, fiz esse levantamento por experiência própria. Eu quero influenciar nesse problema lá na raiz. Eu sei que tem muitos parlamentares no Brasil, mas acredito que um parlamentar experiente, que um parlamentar que vivenciou e praticou o direito, ele tem condições de direcionar a legislação para melhorar a vida da população. Dá como um roteiro. Boa. Você vê, a Petrobras, nesses últimos 3 anos, teve lucro absurdo de bilhões e bilhões de reais. E o principal acionista é a União. Então, assim, por que não se tem uma lei proibindo que a Petrobras tenha esse regime de usura contra o cidadão brasileiro? Verdade. Olha, ela pode ter, ela é um SA, ela tem que ter lucro, mas ela não pode ter lucro exacerbado, porque ela tem que cumprir também um papel social. Não dá para a Petrobras, nos 3 primeiros
meses do ano tem um lucro de 40 bilhões de reais. Isso não é factível. E o pior, isso não ser revertido, né, para o direcionamento, na sua totalidade, ou grande parte desse valor, para um direcionamento de combate à criminalidade. Com certeza. Ou numa questão de manutenção do crescimento do país. Você vê a carga tributária que o brasileiro paga, é algo surreal. Não é algo que o mundo competitivo admita. Ou seja, você ser um investidor no Brasil, um produtor de emprego, um transformador de vida de pessoas, com essa carga tributária, difícil. Muito difícil. É você lutar contra algo que está feito para te impedir de avançar. Agora, o meu papel fundamental nisso aí é conhecendo a dinâmica do crime no Brasil, conhecendo a dinâmica do custo do poder de fazer justiça, conhecendo a dinâmica da impunidade, poder interferir em legislações mais eficientes. O Congresso Nacional, ele precisa olhar para o sentimento da população, notar que a população já não acredita mais nos poderes constituídos. É verdade, Alfredo. Quando você fala no STF, por exemplo, e o STF hoje tão criticado, isso demonstra o descrédito da população com as instituições. Então, as instituições, elas hoje não representam a vontade do povo. Alguma coisa precisa mudar. Não, é impactante esse momento que passamos, essa construção que vem sendo feita numa direção que não está sendo satisfatória, né? Mas aí, percorrendo esse caminho dos 24 anos como promotor de justiça, professor universitário, eu há 2 anos resolvi, enquanto chefe do Ministério Público, interromper a minha trajetória no Ministério Público. Pela legislação que nós temos, eu tive que me afastar do Ministério Público para concorrer a um cargo eletivo. Fui candidato a prefeito de Maceió, ganhei no primeiro turno, mas no segundo turno não logrei êxito. E continuando nessa jornada de querer ajudar o Estado e com um direcionamento igual ao que eu tive em toda a minha vida, agora eu sou pré-candidato a deputado federal. Quero atacar o mal na raiz. Muito bom. Vai ter muita coisa boa para o Alfredo falar aqui para nós, né? A gente vai aqui abrindo as caixinhas. Tem uma caixa grande e dentro tem umas caixinhas pequenas. A gente vai abrindo uma por uma. Mas na sequência ainda, Alfredo, falando da sua decisão, né? Você com tantos anos, né, no Ministério Público e de uma forma bem exitosa, você teve em várias cidades, né? Parece-me que 5 cidades você atuou como promotor e foi galgando e chegou à frente, estando à frente e, obviamente, de uma maneira muito, muito intensa, né, conhecendo tudo. E eu vou falando isso para voltar ainda da decisão, né? A decisão, obviamente, você explicou pela visão que você tem, o quanto você pode contribuir estando na política, mas é interessante para todos nós, alagoanos e pessoas do Brasil que imagina alguém que está tão bem numa posição, fazendo um trabalho tão brilhante como você vinha fazendo, e de repente tomar essa decisão. Como foi dentro do seu coração, da sua mente, a investigação que você fez dentro de você mesmo para dizer assim, não, eu vou decidir, porque foi uma decisão forte, né? Há quem, inclusive, quem faça juízo de valor achando que foi certo, que foi errado, aí a gente não está aqui entrando nessa seara, mas assim, para você, como uma pessoa, como cidadão que tem sempre mostrado, contribuir, tem acreditado no que você realmente faz, como foi tomar essa decisão no dia X de assinar lá o documento, assim, não, agora eu vou fazer carreira no outro caminho, porque eu acredito. Como foi isso no seu coração? Foi o fechamento de um ciclo. Eu, no Ministério Público, assumi o grupo de combate ao crime organizado, conheci as mazelas mais profundas da política, as combati, fiz isso também a nível nacional, fui chefe do grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público Brasileiro. Assumi a chefia da instituição aqui em Alagoas por 2 mandatos, fui secretário de Segurança Pública e vi que podia fazer
mais. Mas Não é fácil falar isso nesse mundo atual desprovido de boa fé. As pessoas não acreditam muito. Mas aí, vendo a minha trajetória de vida, as pessoas entendem que eu sempre fui alguém que aceitou e buscou superar os desafios. E como eu construí um leque grande de inimizades decorrentes da atividade profissional, contra deputado, contra prefeito, contra poder econômico, contra facções criminosas de grande porte, eu não queria deixar esse legado para minha família. Enquanto eu estava no Ministério Público, eu tinha uma teia de proteção. verdade. Então as pessoas não tinham como chegar até ao Alfredo para fazer mal a ele, porque havia toda uma rede de proteção. Sim. Eu preferi ir para o ringue da vida e para a planície enquanto eu estivesse com disposição para isso. E sair do Ministério Público para enfrentar esse desafio político com essa dupla intenção de fazer o bem de forma correta na política, mas ao mesmo tempo dizer, ei, não mexa com os meus descendentes. Eu estou no ringue da vida, Boa. pronto para enfrentar os desafios. Em algum momento o Alfredo Gaspar se arrependeu? De forma nenhuma. Não foi uma decisão que eu tomei de um dia, de um mês. Foi uma decisão pensada, que com certeza ela impactou muito o meu futuro, porque eu abri mão de aposentadoria, de um salário para um estado como Alagoas, um salário do topo de carreira, de um poder vitalício que o Ministério Público me dava essa garantia. Enfim, é como eu rompi as barreiras e me coloquei mesmo, como falei, na planície da vida para dizer, o Alfredo que combatia o crime organizado, o Alfredo que era secretário de segurança, o Alfredo que enfrentava os desafios, nada disso foi por conta dos cargos que assumia. O Alfredo continua o mesmo, com a mesma disposição, sem as proteções institucionais das quais eu tinha. É uma verdade, Alfredo, e eu falo isso meio que pensando a mente das pessoas, né? Porque é uma decisão corajosa, uma decisão realmente que, como você falou, teve que ser muito bem pensada, né? Para que você realmente se tornasse seguro. A minha pergunta, eu até fiz em decorrência de que, após você ter saído, você foi para o ringue, como você falou, né? Enfrentou uma campanha, se candidatou a prefeito da capital alagoana e fez uma campanha, todo mundo percebeu, uma campanha de nível e tal, mas terminou que não sendo exitosa no final, obviamente que na política isso é natural, ninguém entra na política com a garantia de que vai ganhar. Com certeza. Né? Mas em não ganhando, por isso que vem a pergunta, nesse momento, aliás, pode ter gerado algum tipo de dor e tal, mas mesmo assim, o Alfredo firme e forte, não segura a onda para insistir e continuar nesse ringue? Olha, o melhor da jornada não foi o final. O melhor da jornada foi ter tido a coragem de cumpri-la. Eu, apesar de ser uma pessoa que sempre estive no meio da população, que sempre estive próximo, que conhecia a realidade do meu estado onde eu nasci, me candidatar a prefeito da minha cidade me fez conhecer essas realidades de forma muito mais profunda. Eu já não olhava mais para aquele local com um olhar de cidadão descomprometido com a realidade, porque eu trabalhei sempre na área criminal. Eu já olhava com um olhar de qual seria a solução para o esgoto, qual seria a céu aberto, qual seria a solução para a implantação de mais creches, de escolas profissionalizantes, de poder cuidar da cidade e do povo da minha terra. Isso para mim foi muito interessante. As pessoas abriram as suas casas, me permitindo conhecer as realidades individuais também. É outro clima, né? Eu saí muito fortalecido de forma interior. Evidentemente, quem entra numa disputa, a vontade de ganhar para realizar, ela é muito grande. Mas olha, a experiência de não lograr êxito, ela é muito enriquecedora. Para mim foi. Para mim ela foi de um crescimento enorme. E eu sei da minha boa fé, eu sei o que eu combati e o que eu queria entregar.
Mas, poxa, se não foi o momento, Tranquilo, Deus tem outro caminho. Alfredo Gaspar é um jovem ainda, é de 70, ele tem 2 anos na minha frente. Eu fiz 50 agora, Alfredo. Olha que coisa boa, Dia idade 7 bonita. de maio, 50 anos. Alfredo tem 52, né? Eu tenho 51, mas vou fazer 52 este então ano. somos, né, da mesma faixa. Eu digo isso porque eu citei a questão da idade no sentido de que tem época, vai ter oportunidades ainda, né? Vai ter uma trajetória. Eu tava vindo no carro e contei isso. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa. E a ansiedade atrapalha Muito. bastante. Muito. Eu sei o que é isso. A Olha, ansiedade hoje eu sei percorrer o caminho com tranquilidade. Então, assim, a vida é uma passagem muito bonita, mas também é uma passagem sofrida. É verdade. Ninguém caminha nessa estrada sem percalços. Eu procurei esses percalços, eu deixei uma estabilidade para vir buscar esse outro lado, mas um lado de boa fé. Eu quero fazer o bem. Veja, não é fácil a política no Brasil. Política no Brasil que eu tenho a lhe fazer sobre isso. É a política da corrupção, é a política da compra do voto, é a política da má fé. Então, assim, essa é a política que os políticos têm mostrado ao cidadão brasileiro. Dessa política eu não quero participar. Entendi. Eu quero participar da política que transforme a vida das pessoas. Isso. Mas não é transformar com dinheiro no bolso para o político, não é transformar com patrimônio para o político, não é transformar com ausência de palavra. É transformar de forma decente. Enquanto uma atitude. Exatamente. Enquanto o político não repassar isso para a população, a classe política vai continuar sendo sempre a geni, aquela desacreditada, incrível, aquela cara, que não tem um reconhecimento, a ausência de líderes de verdade em que as pessoas possam dizer, poxa, ali é alguém que eu quero seguir. É verdade, Alfredo, isso é um desafio grande. Eu admiro a todo homem público, alguém que se dedique, eu tenha essa intenção de fato e de direito. Eu vou entrar um pouquinho mais na política, mas antes disso vou dar recuar um pouquinho para saber um pouco da história do Alfredo aqui. Um alagoano de Maceió, nasceu em Maceió, né, Alfredo? Nasci em Maceió. Nasceu em Maceió e assim, se tu pudesse resumir assim, tipo a tua infância, a tua adolescência em casa, como foi, sempre foi essa pessoa feliz, assim, segura do que foi boa, como é que foi o início da tua vida? Olha, eu tive muita sorte de ter o pai e a mãe que, para mim, Deus me presenteou. Isso, para mim, com princípios. A minha mãe muito religiosa, meu pai também um homem de fé. Eu conheci seu pai. Na minha casa, nunca houve ganância. Lá, o que se cobrou sempre foi responsabilidade. Era frequentar a missa e cumprir as obrigações. Então, na minha casa, eu sempre tive um amparo muito grande. A minha obrigação principal sempre foi ter que estudar. Estudar e dar um expediente num posto de gasolina que era do meu pai. Certo. Então, assim, eu fui desde cedo sendo incutido a ideia de responsabilidade. Mas tive muita liberdade na minha infância. A minha casa, a rua, o entorno da minha casa, no entorno era de barro. Boa. Então tinha muitos amigos. Foi da época boa, né? Poxa, eu sou dessa época também. Tive com os pés no chão, jogando bola, jogando chimbra, empinando pipa. Não conhecia a droga na minha infância nem na minha juventude. Não era uma época louca como hoje. A gente tem a preocupação de deixar os filhos aí muito sério com as situações que nós visualizamos de transtorno no mundo inteiro, né? Você vê as pessoas, elas hoje estão muito desapegadas do amor. Na minha época, não. Na minha época, a gente preservava as amizades, né? A gente gostava das pessoas. A gente estava próximo a essas pessoas. Não tinha, Alfredo, assim, é lógico que sempre tem que ter o respeito, mas não tinha essa história do bullying, a gente brincava ali, era, né, negócio... Não tinha talvez essa segunda intenção que hoje a gente vê, tudo que você fala. Eu lembro dos meus amigos, a gente arengava e trocava tapa de manhã, de tarde já tava tudo amigo. Também, lá tudo...
era exatamente esse o ciclo da vida. As gerações mais novas, elas estão amadurecendo muito cedo. O nível de informação... E tudo é muito sério, né? Tudo. E o nível de já... informação é um bombardeio. A criança já nasce sabendo manipular um celular, né? Eu tenho um filho de 12 anos que eu estou na maior preocupação já, porque assim, a mudança, né, de mentalidade, de tudo, a informação demais. Vale a pena registrar um amigo seu que em comum é um amigo nosso, meu amigo também, Carlos Amaral, né? Então vocês têm uma história de... Meu amigo desde os 14 anos, 13, 14 anos até hoje é um médico. Um abraço para você, Carlinhos. Reconhecido. Né? Um abraço para você. Estamos aqui com a honra de receber o amigo seu, que é meu amigo também, Alfredo Gaspar, né? Boa. Mas, Alfredo, e você decidiu fazer direito? Esse era o curso de primeira onda, primeira mão já, ou você queria fazer outro curso e de repente o pai influenciou? Como é essa história? Não, com certeza. O meu pai sempre foi meu herói. Certo. É a pessoa que eu sempre segui. Espelhou, né? Meu pai é advogado, procurador do estado, professor universitário, então desde cedo eu sabia que queria fazer direito. Boa. E seguia aí meio que uma tradição de família. Não sabia era que mais adiante eu ia enveredar tanto na área criminal e iria me imiscuir nesse caminho de forma definitiva, até que me levou a chefiar o grupo de combate ao crime organizado num país, e aqui em Alagoas fui secretário de segurança 2 vezes. Isso. Antes de sair da tua história e vou entrar um pouco mais nos assuntos atuais, aí a minha pergunta, você é um cara que realmente todo mundo lhe conhece como estudioso, para chegar, para galgar não é à toa, não tem mistérios nisso, né? Agora, e fora o estudo, tu praticava algum esporte, assim, qual era teu hobby, assim, historicamente, só pra gente conhecer? Eu tive 2 hobbies, assim, já na... Não diga que é surfista. Não. Tive 3 hobbies. O primeiro foi ter um time de futebol. Eu, um menino ainda, já não jogava essas coisas, mas era dono do time. Minha vida era dedicada ao futebol. Ah, tá aí. Essa eu não sabia. Essa é nova. Eu, como não entendo de futebol nem sei jogar, pra mim é nova. Eu queria saber como foi essa história, Pedro. Depois, eu ganhei uma moto do meu pai, ainda... uma motozinha de pequena cilindrada. Meu negócio era andar de moto. E mais adiante eu tinha um kart e gostava de correr de kart. Boa. Até os meus 20 anos, esse era o meu hobby, preferido. Então, assim, tudo baseado na emoção. Na emoção. O cara sempre gostou de emoções. Né? De verdade. Só que com 20 anos eu casei, tive que ter mais cuidado na vida, né? Aí vem filho. Aí vem filho, vem constituição de família, vem aí o concurso público. Então tive que amadurecer um pouco mais. O time mais cedo. À frente, a moto também. Ainda tive... Rapaz, eu tive moto até chegar às 1000 cilindradas. Quando eu cheguei às 1000 cilindradas, aí eu disse, tá na hora de dar uma parada, porque moto é muito legal, dá uma sensação de liberdade, mas termina também colocando... riscos, né? Não queria que meu filho pegasse esse gosto. É bom pra gente, mas a gente quer sempre ver a família mais protegida, né? Muito bom. Esse é o lado do Alfredo que talvez alguém não conhecesse, e aqui no TheCast ele revelou para nós também essa história da infância e da vida dele logo no início. Mas, Alfredo, aí vem tua trajetória de mais de 20 anos dentro do Ministério Público, e aí você levantou algumas bandeiras. Obviamente que aqui a gente não tem como descrever tudo, né? Porque seria aí um TheCast de, sei lá, de umas 20 horas boa. Mas eu queria que você passasse pra gente assim, durante essa sua trajetória, eu acho que você teve vários desafios marcantes, né? Vários momentos de muitos, mas eu queria que você elegesse aqui 2, assim, durante esses mais de 20 anos de trajetória no Ministério Público, teve esse momento que foi, aí você descreve, e aquele outro momento, assim, 2 momentos que foi bombástico na tua vida, na tua trajetória. Olha, um foi assumir o grupo de combate ao crime organizado no Ministério Público. Certo. Onde eu pude fazer operações e ver nascer
as facções criminosas aqui no estado de Alagoas e combatê-las com eficiência. A outra foi o combate à corrupção, que eu fiz operações com pedido de prisão em mais de 12 prefeituras do estado de Alagoas. Então, essa minha ida para o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas, ela foi muito importante para eu me firmar como operador de direito que enfrentava os grandes desafios. E a outra foi assumir a chefia do Ministério Público, que você também toma decisões cruciais e decisões que você recebe efetivamente você recebe necessariamente aquela pressão para decidir se vai para a esquerda ou vai para a direita, que o mundo do direito é um mundo que permite você fazer essas interpretações. E eu tenho muito orgulho de nunca ter permitido ceder a essas pressões e sempre ter enfrentado os grandes obstáculos representando o Ministério Público na qualidade de chefe. Sim. Então a pergunta: enfrentou momentos decisivos? Sim, enfrentei e não cedi nesses momentos decisivos. Eu sempre preservei muito. Qual foi a maior decisão a minha que você história. tomou? É uma curiosidade. Alfredo, com um homem no seu nível e passar por onde você passou, e ele conseguir dormir bem, é uma pessoa que realmente... você sempre dormiu bem ou então teve alguma decisão que lhe tirou o sono assim forte? Como é essa? Fala pelo peso, né? A decisão de vida foi sair do Ministério Público. Sim. Essa me tirou alguns dias de sono. Sim, eu precisei refletir bastante. A de trabalho, eu tive que tomar decisões muito fortes quanto às pessoas conhecidas da sociedade. Sempre era gente que tinha poder político, econômico, e que o Estado é pequeno. Você conhece as pessoas, você tem laços de conhecimento. Você não é amigo, mas tem um amigo do amigo. Seus pais constroem uma trajetória de amizade, de repente você se depara com um caso que está só você no gabinete pensando o que fazer, e você sabe que o certo é ir na direção da imparcialidade, mas que aquilo vai terminar tendo consequências para você no futuro, e você tomar aquelas decisões baseado na sua convicção. E eu tenho muito orgulho de nunca ter voltado atrás na decisão que deveria ter sido tomada. Não que o Alfredo impôs aquilo, mas é que a carreira, a vida, a trajetória, a lealdade para com o exercício da função, a credibilidade junto à população me levou sempre a um caminho de fazer a coisa certa. Os princípios não me permitiram que eu tergiversasse. E aí eu tenho dezenas e dezenas de casos que eu disse, poxa, eu sozinho podia até ter feito esse favor, mas não era justo com a população. Entendi. Então isso me criou um leque de inimizade muito grande. Mas eu sempre, de consciência tranquila, que eu adotei o caminho que devia ter sido adotado. Muito bom. Uma das bandeiras que Alfredo levantou, e eu não vou aqui entrar em detalhes nela, mas eu não posso deixar de citar, porque muita gente que vai nos acompanhar pode estar curioso para pelo menos ouvir. Foi aquela bandeira que eu não tenho detalhes, inclusive, repito, mas eu sei que você foi um cara que ajudou, contribuiu, você fez a diferença com o seu modo de pensar, que foi o caso da Braskem, lá do sanatório, lá do Pinheiro, do Bebedouro, aquela região. Se você fosse resumir o trabalho que você fez, onde você colocou o dedo ali, de que modo e que resultado a sua participação trouxe? Jailson, eu estava na chefia do Ministério Público. Um caso totalmente novo. Em que técnicos da Braskem diziam a nós do Ministério Público que aquilo não era nada relacionado a afundamento de solo ocasionado por perfuração da Braskem.
Esse era o primeiro ponto. Você não tinha técnicos independentes até aquele momento para confirmar o que estava visto a olhos nus. A olhos nus. Por outro lado, uma pressão empresarial, comercial muito grande e de sentimento das pessoas que não queriam acreditar que aqueles bairros tinham sido definitivamente prejudicados por isso aí. Até próprio dentro do Ministério Público, gente do Ministério Público, imóveis na região se posicionaram contra. Formei uma equipe dos melhores promotores do Ministério Público de forma independente para atuar. E atuaram junto com o Ministério Público Federal e com a Defensoria Pública Estadual e Federal. Nós recebemos relatórios do governo federal que a Braskem tinha efetivamente causado essa tragédia absoluta na vida dos maceuenses. E Tribunal de Justiça com muita dificuldade de bloquear ativos da Braskem. Então nós entramos com a ação, primeira coisa, apontando o dedo para a Braskem, que ninguém tinha apontado. A própria classe política, até hoje, você não vê movimentos fortes contra a Braskem, não, por mais que ela tenha praticado esse crime de grande monta. Pelo contrário, a gente vê uma omissão quase que generalizada. Então, nós entramos com bloqueio de ativos, bloqueio de dividendos, que é o que interessa para os acionistas, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Nós impedimos, por meio de ação, a perfuração de continuar a Braskem perfurando o poço. Só que a tragédia foi uma tragédia gigantesca. As pessoas elas ficaram revoltadas com o que ocorreu e ficaram revoltadas com razão. Tinha vigarista lá se dizendo líder comunitário, fazendo corretagem, ganhando dinheiro. Depois estava aí vinculado a um partido político. Então, assim, misturou a política com a coisa técnica. Certo? E a gente sempre combateu isso. Agora, o que é que ocasionou? Tu já pensou que é você fazer uma casa, um imóvel, um prédio, ter um comércio, de repente, lá, chegar um laudo dizendo que tem que desocupar porque aquilo vai desabar. É horrível. Inclusive, nós conversamos com gente aqui que ia lá, aconteceu, que morou lá, que perdeu. O Ministério Público e as outras instituições ficaram naquela. Deixar o pessoal e compactuar com a tragédia anunciada ou enfrentar isso aí. Aí o Ministério Público Federal liderou outras ações. Nós lideramos umas ações contra a Braskem. O Ministério Público Federal liderou outras. Defensoria Pública, tanto federal quanto estadual também, mas nunca a ponto da população ficar satisfeita, porque não é só o valor do imóvel. É o valor do imóvel, é a vida que passou ali, é a história, né? São os danos emocionais causados. Então nós entendemos isso. Agora, acho que estava na hora de alguém da Braskem responder por isso. Aí você faz quem? Isso é um problema que vem de 40 anos sendo construído, essa tragédia, com a passagem de muitos, com dados técnicos falsos. Ave Maria. Com dados técnicos falsos, com ausência de fiscalização do Estado, da Federação e do município. Ou seja, a Braskem deitou e rolou na exploração aqui do nosso subsolo sem ninguém interromper, até quando essa tragédia se concretizou. Então a gente impediu da Braskem ser vendida por meio de ação própria para que isso não acontecesse e terminou por a forma mais fácil de retirar as pessoas fosse por meio de uma indenização consensual. Por quê? Se você fosse para um processo contencioso em relação a essas indenizações, poxa, não ia durar menos de 100 anos, 200 anos, porque é assim a morosidade da justiça brasileira. Ela não foi feita para resolver, foi feita para procrastinar. Procrastinar. Então,
foi a melhor solução encontrada diante do problema gigantesco, para que não tenha um abrumadinho. Agora, isso não impede da Braskem ser penalizada para reparar outros danos. Então, a Prefeitura de Maceió, por exemplo, a minha intenção era brigar firmemente com a Braskem para que a Braskem acionar a Braskem num tribunal internacional para que a Braskem arcasse com o prejuízo à altura dos danos à cidade de Maceió. Você tem estimativa? Eu não tenho dúvida nenhuma que essa conta não é a conta individual de quem é comerciante, de quem morava. É a conta para o município de Maceió. Isso não pode ser uma conta de menos de 50 bilhões de reais. Aí você diz, por quê? Pegue 5 bairros e destrua eles. Aumente agora o índice de desemprego, aumente o déficit habitacional, os postos de saúde, as escolas que foram retiradas, a parte da cidade que está proibida de circulação, a malha rodoviária que foi altamente afetada, o VLT. Então, a Braskem tem uma dívida hoje com Maceió maior do que tem em termos de valor de mercado. E essa dívida tem que ser paga para compensar também esses moradores que estavam no núcleo da cidade e foram obrigados a ir para outros locais. Então essa dívida, a Braskem com certeza nessa geração ela ainda terá que arcar. Agora, acho que tem que haver a responsabilização criminal desses, que ainda não houve. De todos os responsáveis. Não houve, e eu custo a crer que venha a existir. O seu trabalho, para mudar desse assunto da Braskem e do Pinheiro, daqueles bairros, o seu trabalho, ao seu ver, a sua mensagem, a sua atuação, chegou a ser compreendida, pelo menos assim, entendida pela população que ali estavam? Assim, você conseguiu ser feliz, ser claro nessa atuação, ao seu ver? De forma nenhuma, porque foi misturada a atuação técnica com interesses políticos. Entendi. Então, líderes comunitários foram coaptados, líderes comunitários vigaristas que eu conheço e vi a atuação de comprar imóvel para repassar para a Braskem. E a gente combateu isso. Até no momento de... Mas deixa eu lhe dizer, e aí é onde vem a coragem de um homem. Eu fui aconselhado por muitos a não me imiscuir nesse problema, dizendo assim, Alfredo, você vai enfrentar um problema que não tem solução. E é verdade, não tinha solução, mas o Ministério Público não podia se acovardar. O Ministério Público tinha que ir lá e apontar o dedo. Fomos nós que apontamos o dedo para a Braskem quando ela dizia que não tinha nenhuma responsabilidade, que era uma falha geológica aqui de Maceió. A partir daí, eu quero saber, fora a atuação das instituições, quem foi o político que trabalhou para resolver o problema e apresentou resultado. Muitos foram lá fazer discurso factoide só para dizer que... Exatamente, eu quero saber quem foi que produziu resultado. A história há de reconhecer que, diante da realidade que nós estávamos, as instituições elas procuraram fazer o melhor, elas enfrentaram o problema. A classe política ficou distante. Tu pensa que alguém quis botar a mão na cumbuca? Quis não. Agora, tem todos os desdobramentos que precisam ser efetivados. Quem vai ser responsabilizado criminalmente? Quem vai indenizar Maceió? E não é acordo de gabinete para o cara dizer, olha, era 7 bilhões, era 50 bilhões, mas vamos fazer aqui por 3, vamos fazer por 10, agora me dê 500 por fora. Isso a população tem que fiscalizar e combater. Esse dinheiro tem que ser revertido em prol da população. Agora, olha, muita gente morreu, muita gente teve depressão, muita gente faliu, muita gente foi devidamente penalizada. Então a Braskem, ela tem uma dívida com Maceió e com o povo de Maceió, que ela é impagável. Mas ela, isso que eu ia dizer. Mas ela tem que começar a ir além
daquilo que fez e está fazendo, que são as indenizações, é o primeiro ponto de partida, precisa ir adiante. E os políticos precisam deixar de querer receber trocado para a campanha da Braskem. Alfredo Gaspar, eleito deputado federal, toca nesse assunto ainda? Claro, essa é uma ferida aberta que alguém precisa enfrentar, mas enfrentar de forma incorruptível, enfrentar sem a safadeza dos que querem impor narrativas que não são verdadeiras. Hoje está todo mundo caladinho. Eu quero ver quem vai botar o dedo nessa ferida e diminuir esse sofrimento da população. É verdade. Alfredo Gaspar, vamos agora mudar um pouco, avançando, né, para esse momento que você está vivendo. Aliás, de quando o Alfredo decidiu sair, né, tomou a forte decisão de sair do Ministério Público e partiu para a política. O primeiro plano você enfrentou. Houve um momento em que se cogitou Alfredo ser candidato ao Senado, né? Isso foi assim, meio que especulação, tal. Você chegou a pensar mesmo ou aquilo ali só ficou no plano inicial? Você fala anteriormente? Olha, um trabalho na Secretaria de Segurança, meu nome começou a ser ventilado para a política. A Secretaria me deu mais visibilidade. E os resultados bons casou com a vontade popular. Sim. Eu estava indo muito bem nas pesquisas de opinião, mas eu ainda não tinha cumprido todas as minhas etapas do Ministério Público. Eu ainda não tinha chefiado a instituição, eu ainda precisava amadurecer essa ideia. Era muito prematuro para mim tomar uma decisão dessa sem ter a convicção do que eu desejava. E aí eu fiquei no Ministério Público, fui eleito 2 vezes como candidato único da instituição. Sim. E aí me senti maduro o suficiente para bater o martelo. Então aquela ideia, naquela ocasião que você era secretário, que podia ser ir para o Senado, ali foi mais essa questão das pesquisas e tal. Era algo que estava começando a tocar o meu coração, mas eu não estava ainda amadurecido suficientemente para enfrentar uma jornada dessa. Alfredo, durante o período que estava no Ministério Público, teve uma passagem, né, parece que em 2 momentos, como secretário de Segurança. Não, eu fui secretário de Segurança em 2015. Certo. Em 2016 o STF tomou uma decisão dizendo que promotor de justiça não podia ser secretário, ou seja, exercer cargo no executivo. Na minha condição, acho que tinha mais uns 8 a 10 promotores de justiça pelo Brasil que estavam exercendo o cargo no executivo, e voltei para o Ministério Público. E depois que fui candidato a prefeito de Maceió, em um segundo turno não logrei êxito, fui convidado a retornar à Secretaria de Segurança. Só fazendo um adendo, quando eu assumi a Secretaria de Segurança em 2015, Alagoas era o estado mais violento do Brasil, já fazia 10 anos. Em 2015 a gente retirou Alagoas desse patamar. Em 2015 nós tiramos Maceió da capital mais violenta do mundo, do Brasil, e a 5ª cidade mais violenta do mundo. E foram esses resultados que me tornaram o meu trabalho, mais um trabalho coletivo, reconhecido. Agora, em 2021, a gente bateu todos os recordes de diminuição de violência, levando Alagoas e Maceió a patamares anteriores ao ano 2000 em termos de crimes de morte. Isso é muito importante. Alagoas melhorou na ambiência dos negócios a partir do momento que o IDH começou a reverter. E uma das causas principais disso aí foi vender Maceió e Alagoas como um estado mais seguro, o estado que mais reduziu violência no país. Isso é muito importante, porque a imagem, né, que historicamente se projeta da cidade, de um estado violento. Quando eu assumi a secretaria em 2015, Alagoas tinha uma média entre 200 e 220 mortes por mês. Agora, entreguei a secretaria, nós tivemos 8 meses
abaixo de 90. Ou seja, e a média ficou por volta de 90. E isso foi uma redução de mais de 60% em relação ao que recebemos lá em 2015. Não é fácil fazer um percurso como esse. Não. Aqui tinha vindo general, tinha vindo coronel, tinha vindo delegado da Polícia Federal e não tinha resolvido o problema. Alfredo, foi você que resolveu? Claro que não. Mas foi um trabalho de equipe que levou Alagoas a um local mais seguro. Hoje os hotéis estão se instalando em Alagoas e no seu entorno não está havendo assassinatos, chacinas, não está havendo roubo, sequestro, não assalta ônibus que eram 150, 200 por mês. O ano passado todinho parece que foram 36. Você vê como assalta banco já está há um tempo sem ter. Ou seja, Alagoas evoluiu muito e tem tudo para continuar evoluindo. Isso é uma verdade e é um peso que nós alagoanos temos, assim, e que você fez um trabalho que realmente fez a diferença. E eu lembrei aqui de uma vez, Alfredo, eu estava num congresso lá em Goiânia, foi tão interessante, nunca esqueci, faz muitos anos. E depois do congresso, terminou a palestra, e fizeram um sorteio lá de alguma coisa. E quem ganhasse ia lá buscar. E quando soltaram lá o nome, aí era uma pessoa de Alagoas, não lembro quem. E aí a pessoa tem que levar a identidade para postar o nome e pegar o prêmio. Aí a pessoa esqueceu a identidade. Fulaninha era uma mulher até, disse, esqueceu a identidade. Aí o cara lá, olha a história, o cara de lá, que estava apresentando, disse, é da alagoano, não precisa dar um documento não, olha o dedo dele, se tiver um calo é porque é alagoano. Assim, a imagem, aquilo me marcou, esse caramba, a imagem que tinham, né, lá fora, de que o alagoano é essa coisa de violento, de que atira, de que, enfim. E isso é uma coisa que é ruim pra gente, né, pros investidores que vêm, que querem vir, é a imagem da gente. Isso foi uma bandeira que você levantou para realmente diminuir, não é isso? Alagoas não suportava mais esse índice de criminalidade. Essa imagem, né? Enquanto havia uma hipocrisia generalizada, a bandeira que eu levantei como promotor de justiça, como homem da lei, é que bandido não pode ter mais direito do que cidadão de bem. O bandido tem que ter um limite. Infelizmente, a nossa legislação, e essa foi uma das causas que me fez lançar essa pré-candidatura a deputado federal, eu vou dar exemplo a você, como o Brasil está. Como o Brasil está equivocado. Hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro, o Estado brasileiro já não domina determinados territórios. Armas de guerra que a polícia não consegue mais combater. Isso não pode acontecer aqui em Alagoas. Então, dá um exemplo a você. Hoje, o bandido pode cometer o crime que for em 24 horas. Uma lei recente botou a audiência de custódia. Em 5 minutos, o juiz olha o processo e decide se ele vai responder em liberdade ou vai ficar preso. Mas o Estado, representado pelo juiz ali, em nenhum momento chama o pessoal da vítima, chama a família para saber o que é que está precisando. Então, olha que dissonância. O bandido, em 24 horas, ele aciona todo o aparelho estatal, ele sai da cadeia, vem uma viatura lotada de policiais penais escoltando ele, já tem outra estrutura no fórum, o juiz, o promotor, toda a estrutura do Estado para ver o bandido tudo, né? E dizer ao bandido se ele vai ficar solto ou se ele vai ficar preso. Em 24 horas, pode ser o crime hediondo que for. Enquanto a legislação não protege nada da vítima. Mais adiante, para o juiz, com a legislação modificada, é mais cômodo liberar o juiz e o promotor, liberar o preso do que permanecer com ele preso. Porque se permanecer com ele preso, vai ter que prestar contas do prazo do processo. Então, todo mês vai lá para analisar aquela prisão. Passados 6 meses, os tribunais já estão dando aí de monta que tem excesso de prazo e é para botar o preso na rua. Uma vez ele condenado, o que a legislação se preocupa é com a remissão da pena, ou seja, mesmo que não tenha trabalho, vai ter um dado fictício que é a cada 3 dias de
de trabalho, um dia é abatido, depois vai ter o livramento condicional, depois vai ter uma série de circunstâncias, todo mundo preocupado em colocar o preso de volta para a rua. Agora, a vítima enfrentando, se vivo estiver, enfrentando uma série de pesadelos sem apoio nenhum do Estado. O que é que eu quero dizer com isso? E se não tiver viva, a família sofrendo, a esposa, a mãe, e o a pai. impunidade campeando. O que é que eu quero dizer com isso? É que a lei brasileira, ela foi feita com olhar única e exclusiva para a proteção do criminoso. Não é à toa que a gente vê casos e mais casos do cara com 10 passagens na polícia, com 15 passagens, e depois praticando crime cada vez mais graves. Agora mesmo, um tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, que é um dos tribunais mais importantes do Brasil, delimitou que a polícia não pode fazer blitz aleatória, não pode revistar as pessoas com suspeita. Aí veja, rapaz, isso é para fazer a festa do bandido. O bandido com armamento pesado, o policial não pode olhar para ele e dizer, eita, ali é um suspeito. Aborda. Sim, e não pode. Tem que ter outros elementos. Como é que um tribunal da alçada do Superior Tribunal de Justiça comunga com uma ação como essa totalmente fora da realidade? Outro tribunal federal, acho que foi lá do Rio de Janeiro, a polícia pegou numa ação conjunta federal, militar e civil 500 quilos de cocaína dentro de mangas. Ou seja, toda uma sistemática num depósito. E aí soltou os criminosos à justiça dizendo que não havia mandado judicial. Rapaz, aprende isso na banca da faculdade. A permanência com substância entorpecente é crime permanente, não precisa de mandado judicial para ser alcançado. E soltou. Aí eu pergunto, qual é a mensagem que nós estamos passando para a bandidagem? O Supremo Tribunal Federal proibiu de ações policiais nas comunidades. Não é para ir lá para matar, não. Mas você não pode deixar as comunidades na mão de traficantes com arma de guerra. Absurdo. Então, assim, esse país é um país que está sendo construído num entendimento jurisprudencial e legal totalmente dissonante da realidade. Não falta muito para nós termos no país o que hoje nós observamos no México. Um estado paralelo cada vez mais forte. Horrível isso. Então, é esse tipo de situação, essas que eu relatei, que eu quero estar lá com a experiência de ter sido sempre um operador de direito, promotor, secretário de segurança, botar o dedo na ferida e dizer, minha gente, vamos para a realidade. A sua experiência, ela é singular nesse aspecto, especialmente. E aí eu faço uma pergunta aqui reflexiva, né? Até para alguém que, nesse contexto, em que até esse Tribunal Superior declarou que não pode fazer abordagem, Alfredo Gaspar, quando secretário, ficou muito conhecido, e a gente, assim, eu acho que quem está indignado com o crime sempre viu aquilo com bons olhos, né? Mas óbvio que você sabe que a pluralidade dos pensamentos são várias, e Alfredo abordava na estrada, você mesmo como secretário parava e fazia aquelas abordagens e tal, e tinha gente que criticava, não, mas não precisa isso, você numa posição dessa, num cargo desse, e você parar e você mesmo abordar e tal. O que é que você me diz sobre isso? Aquilo ali, eu percebia que era meio que você estava com a mão na massa, com o pé no chão, de frente com a situação, aquilo lhe satisfazia? O que representava aquilo para o seu papel como secretário? O exemplo. Não dá para você indicar o caminho sem percorrer a estrada. Então, aquela carteirada, sabe com quem está falando? Eu presenciei isso, disse, sei, levanta a mão na cabeça e revista. Aquelas dificuldades do policial lá na ponta, aquelas dificuldades do policial lá na ponta, seja demora para a realização do flagrante, demora para a expedição de mandado para cumprimento, enfrentar a arrogância de alguns, enfrentar depois representações. Eu sempre quis estar na linha de frente para dizer aos policiais,
tudo bem, mas eu também estou junto. Entendi. O que der para você, Entendi. dá para mim. Querendo ou não, a fórmula deu certo. Deu certo que nós saímos de um patamar de violência gigantesco para um patamar de violência cada vez mais aceitável. Hoje, a gente está na média de 30 mortes por 100 mil habitantes, certo? Quando eu cheguei na segurança pública, nós tínhamos percorrido até o limite de mais de 70 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, o Brasil estava com a média abaixo de Alagoas 2,5 vezes quase. Hoje nós estamos numa média parecida, cada vez mais com o país. Ou seja, muitas vidas foram salvas. Muitas vidas foram salvas. Tu pensa que eu me importo com crítica de teórico que nunca conheceu a realidade? Crítica construtiva de quem nunca construiu nada, né? Exatamente. Crítica construtiva. E isso causou muita raiva, porque eu não dou nenhuma atenção para esse tipo de situação. Afinal de contas, ficar na arquibancada apontando o erro é a coisa mais simples do mundo. Vá lá fazer diferente, melhor. Lógico. Vai lá pro front, né? Alfredo Gaspar como político agora, né? Pra gente só entender aqui essa sua trajetória. Você teve no MDB, né? Foi candidato, inclusive, a prefeito pelo MDB, na corrente do então governador do estado de Alagoas, e depois mudou. Eu faço essa reflexão, essa pergunta, porque eu acho que é a pergunta que tem muita gente que pergunta, né? Eu acho muito interessante. Porque o que é que se entendia? Que você estava no caminho com ele, que ali você ia seguir. Foi surpreendente para muita gente que não, e principalmente para quem não conhece bem da política, quem não está no dia a dia, na rotina. Peraí, o Alfredo ele estava com o governador e agora ele saiu fora, tal. O que é que te levou a isso? Como é que a gente consegue entender esse cenário aí? Eu fui convidado pelo governador Renan Filho para fazer um trabalho técnico e cumpri a minha missão. Cumpri a minha missão em 2015, cumpri a minha missão em 2021. Vinha conversando com o governador dizendo que eu não estava tranquilo, satisfeito, cômodo com as decisões que o MDB estava tomando, por mais legítimas que fossem. Pergunta quais? Nas escolhas majoritárias a nível nacional e a nível local. Sim. E eu não podia mais ir contra o meu sentimento. Não tinha como eu aquecer aquilo que eu me sentia um peixe totalmente fora d'água. Ou seja, o MDB fez as escolhas. A mim só cabia duas alternativas: ou aceitá-las ou não aceitá-las. Como eu não as aceitei, e quem estava incomodado era eu, só restava a mim a saída. Aquela lei lá, né? Os incomodados que se mudem, né? Mais ou menos dessa forma. Sim. E nessa saída, eu tive que escolher uma agremiação partidária. Afinal de contas, o Brasil não comporta candidatura avulsa. Que, diga-se de passagem, eu tentei muito, enquanto estava no Ministério Público, construir candidatura avulsa. Fui ao Supremo Tribunal Federal, enfim. Plantei essa ideia também no próprio Ministério Público. Mas como isso não foi possível, tinha que escolher uma agremiação. Sim. E das agremiações postas, eu não queria ir para um partido de esquerda. Eu já estava saindo do MDB por essa ida para esquerda. Então, foi aí que houve uma dissonância entre o presidente da Assembleia e o deputado Arthur Lira, e ele conseguiu ficar com uma agremiação partidária. Sim. E me foi chegada a notícia que nessa agremiação partidária nós teríamos total liberdade de escolha em relação a todas as candidaturas, sem precisar ficar vinculado a ninguém. E União Brasil, que é um partido novo, também ficou certo que não iria nenhum candidato a deputado federal de mandato. Então, assim, para mim, foi o caminho mais cômodo. Eu teria uma disputa entre iguais e também não ficaria obrigado a apoiar quem quer que seja. Então, foi a minha independência. Ou seja, eu quis criar para mim
um link direto com a população sem passar por nenhum cacique. E isso, graças a Deus, eu obtive. Agora, essa questão do governador é muito difícil você seguir adiante num caminho do qual você não concorda. Sim. E eu tenho N motivos para isso. Não sair de cabeça erguida, cumprir a minha missão, mas eu não posso estar no cabresto sendo levado para um lado que não me convence. Então foi esse o motivo da minha saída. O MDB até agora, por exemplo, ele tem uma dúvida muito grande sobre a candidatura majoritária a nível nacional. Mas aqui, a nível local, o MDB já declarou publicamente que vai apoiar a candidatura de um ex-presidente. Então, eu não concordando com isso aí, para mim só me restava sair. Eu acho que isso faz parte da diplomacia e da democracia, né? E no seu caso, como uma pessoa que tem... Agora, não sair para fazer oposição. Entendi. Não seria correto da minha parte. Sair para ser um político independente. Eu vou concordar com o que está certo e vou fiscalizar o que não está correto. Eu vou lutar pelo que é justo, que essa é a minha história. Ninguém bota uma venda nos meus olhos para eu não saber distinguir o que é certo e o que é errado. Muito bom. Alfredo, o seu perfil, eu vou fazer novamente uma pergunta que eu penso que boa parte das pessoas, elas fariam ou pelo menos pensam. O seu perfil na questão da segurança pública, da justiça, da visão com relação à impunidade e tal, ele, obviamente, cada um com a sua característica, a nível nacional, ele se assemelha muito, e obviamente, repito, com discursos diferentes e tal, mas o do candidato Bolsonaro. Isso aí há quem associe, né? Não, o Alfredo é Bolsonaro Futebol Clube. Isso há quem pense assim, eu estou parafraseando, né, o pensamento. O que é que você me fala sobre isso? Você mantém essa independência também, ou você já declara, você já imagina como será? Porque a similaridade, uma semelhança de pensamento com relação a esse pulso firme. O que é que você me diz sobre isso? Olha, o país passou por um processo de degradação das instituições, de desvio de recurso público há um passado muito recente. A Lava Jato foi a prova viva disso. Sepultaram a Lava Jato, mas a Lava Jato tirou o cobertor e mostrou o esgoto da política brasileira. Sim. Por isso, eu, não compactuando com isso, não voto no ex-presidente. Sim. Não vai haver terceira via, não há espaço para terceira via. O Brasil vai decidir entre Lula e Bolsonaro. Mesmo reconhecendo que o Bolsonaro tem muito a melhorar, e isso é uma realidade. Eu não sou daqueles que se o Bolsonaro disser, olha, coma pão com leite condensado. Esse não é o Alfredo. O Alfredo tem personalidade própria. Eu vou dizer o que está certo e o que está errado. Mas dentre essas escolhas, com certeza eu votarei no Bolsonaro. Mas votarei no Bolsonaro consciente de que o Brasil precisa avançar muito. Entendo. Consciente que a gente tem que aperfeiçoar os mecanismos de combate à corrupção, consciente que o Brasil é uma democracia e como democracia tem que permanecer. Ou seja, eu sou um eleitor e qualificado também. Eu quero o meu Brasil cada vez mais para cima. Cada vez que o Brasil precisar do Alfredo Gaspar, que for bom para Alagoas, para o povo de Alagoas e para o país, eu estarei presente para lutar por isso. Toda vez que eu perceber que aquilo não é bom para o Brasil, para Alagoas e para o povo de Alagoas, ouvindo a base, eu irei sempre me posicionar contra. Dá um exemplo, Alfredo. Eu sou contra a privatização da Petrobras, tá? Por que eu sou contra a privatização da Petrobras? Porque eu acho que a Petrobras, antes de ser privatizada, ela tem que ser colocada uma reda e diminuir esse lucro excessivo. Podia-se criar um fundo de compensação para que o brasileiro finalmente tenha uma companhia
pública que permita essa melhoria chegar no bolso do consumidor. Ou seja, por que a Petrobras está com esse lucro excessivo? A gente não precisa privatizar a Petrobras para isso, porque aí vai virar um monopólio privado. Hoje nós temos um monopólio estatal. É melhor controlar um monopólio estatal diminuindo o seu lucro. Então são exemplos como esse. Não é porque o governo diz que o melhor é privatizar, dando o exemplo da Petrobras, sim, que eu vou lá e vou cegamente defender. Não vai ser o Maria vai com as outras. De forma nenhuma. Eu tenho minha opinião e vou até o final com ela, claro que ouvindo a base com argumentos sinceros, mas fazendo uma composição do que foi o governo Lula e de que foi o governo Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma que eu seguirei o governo Bolsonaro. Agora tem um golpe de Estado. O Alfredo vai estar posicionado aonde? Eu estarei posicionado a favor da democracia, porque é pela democracia que a gente tem que resolver os problemas. Tem uma grande decisão nacional. Eu vou estar sempre verificando os interesses nacionais do Estado e do povo de Alagoas. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Aos 50 anos de idade, passando a trajetória de vida que eu passei, eu não serei um parlamentar lagartixa, de quem quer que seja. Eu não serei um parlamentar que vai para Brasília para enriquecer ou para fazer defesa de interesse privado. Eu irei trabalhar em prol da população com conhecimento de causa e buscando mudar a realidade da vida das pessoas. Se Alagoas comportar lá no futuro, nessa pré-candidatura, a eleição de um parlamentar sem comprar voto, porque eu acho que todo comprador de voto devia estar preso porque é um ladrão em potencial. Se comportar um homem que tem princípios de vida, se comportar alguém que tem opinião própria, mas vai sempre conjugá-las com o interesse da sociedade, eu vou estar com meu nome à disposição para ir para essa jornada. Deixa eu lhe dizer, só que dessa vez sem ansiedade. Entendi. Eu vou percorrer a jornada como eu estou percorrendo, porque eu quero trabalhar pelo meu Estado. Se o meu Estado tiver espaço para esse reconhecimento, eu não irei decepcionar. Atualmente, as pesquisas me mostram aí no primeiro lugar de intenção de votos. Isso me dá uma responsabilidade, porque isso é fruto de trabalho prestado, não é fruto de curral eleitoral, de compra de voto. E estou levando essa discussão cada vez mais ao público. O que é que vocês querem do parlamento? É esse parlamento que você vota e 4 anos depois você não sabe o que é que esse pessoal fez por você? Ou vocês querem dar uma chance para alguém que está disposto a trabalhar de verdade e mostrar resultado? É mais ou menos essa a discussão. Se você fosse aqui resumir a principal bandeira, acho que eu sei até a resposta, mas de repente tem uma novidade para a gente ouvir, assim, se desse nome, a principal bandeira que o Alfredo Gaspar levantará ao chegar, caso chegue lá no parlamento. Olha, eu acho que o Brasil tem tantos problemas que não dá para você ter uma bandeira única. Mas tem algumas bandeiras que eu sempre defendi e tive oportunidade de exercê-las. Então, assim, o combate à impunidade no país será um. Combate à corrupção será outro. A difusão das escolas profissionalizantes para que a gente possa pegar essa geração aí que é semi-analfabeta, se forma no ensino médio, muitas vezes não sabe nem assinar o nome. A gente precisa combater a evasão escolar, dando ao aluno a oportunidade dele também ganhar o seu dinheiro durante essa jornada. Então as escolas profissionalizantes para mim me enchem os olhos. A disseminação do esporte como forma de a gente também brigar com o tráfico, porque para você não coaptar um adolescente para o tráfico, uma bola no pé muitas vezes é a diferença, entendeu? Com as praças dos esportes. Um SUS cada vez mais universal, as pessoas estão morrendo na fila de exames faz tempo, em Maceió, em Alagoas e no Brasil,
Acontece isso todo dia e ninguém toma uma providência. O dinheiro que escorre pelo ralo da corrupção impede de salvar vidas. Então, assim, não são bandeiras únicas. É verdade. Nós temos que ter bandeiras que elas abarquem a necessidade da população. O Brasil é um país que, infelizmente, apesar de ser um país com potencial, e você não precisa... Eu estava vendo um dia desse, você não precisa ir para a África para ver uma família com fome e morrendo de fome, não. Aqui no Brasil é o que mais tem. Você não precisa ir para a Ucrânia para ver o povo morrendo com bala, não. Aqui no Brasil, a gente tem 10 guerras dessa em um ano. Verdade, é um Boeing 737 todo dia caindo. É verdade. Aqui no Brasil, você vê as políticas públicas, elas são completamente abandonadas. Não existe políticas públicas permanentes. Quando o prefeito entra, a primeira coisa que ele faz é criar um programa para ele ser vinculado ao programa. O governador, quando entra, a mesma coisa. O presidente da República, o Brasil precisa de programas permanentes, programas de Estado, programas que mudem a vida das pessoas a curto, médio e longo prazo. Os programas no Brasil são todos de curtíssimo prazo e que não resolvem os problemas. É verdade. Então, você vê aí esse Canal do Sertão. Dá um exemplo aqui. É uma coisa que eu irei cobrar. O governo federal e o governo do estado e os municípios envolvidos nisso aí precisam urgentemente criar um programa de produtividade nessa zona tão seca que é o sertão de Alagoas. Então, assim, Alfredo, você vai fazer o quê? Eu vou trabalhar pelo povo de Alagoas em consonância com os interesses nacionais, mas sempre com muita responsabilidade. Eu não permitirei que o Brasil continue sendo, rapaz, uma nação que essas políticas públicas elas sejam tratadas como políticas ocasionais e que não façam o que devem fazer, que é beneficiar e mudar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que a população ela está cansada dessa politicagem. É verdade. Está cansada dessa guerra de versões que não chega para ela o resultado e a diferença. Baseado nisso que você está colocando, e numa frase que você falou anterior, é que dificuldades, ao seu ver, não levantam uma terceira via. É isso mesmo, Alfredo? Você pensa assim? Porque aí tem outros nomes aí que estão brigando, estão querendo. O Ciro Gomes, que aí ele tá, né? Ele entrou já, eu acho que também não vai flopar. Ciro Gomes, ele já teve a oportunidade dele, cada vez ele é um candidato menor. O Brasil hoje está vivendo de extremos. Não tem a oportunidade. Tem um nome que está chegando aí, que é de um digital influencer, Pablo Marçal. Você já ouviu falar nele aí, anda falando? Você acha que ele levanta, ele tem condição de, pelo menos, fazer um calo? Nunca ouvi falar nesse nome. Eu acho que o Brasil também não tem que viver de digital influência. O Brasil tem que ter planos de governo. O Brasil com certeza vai ter que escolher entre Bolsonaro ou Lula. Não há espaço para crescimento de um nome alternativo. Então vai ser o projeto de governo que Bolsonaro vem desenvolvendo ou o projeto de governo que Lula já desenvolveu. O Brasil vai ter que fazer essas escolhas. O Brasil está muito dividido. Eu não sou daqueles radicais. Não sou daquele que o cara vota em A, não presta. Não é assim que a coisa funciona. A gente tem que trabalhar com consciência e permitir que as pessoas tenham opinião em contrário. Eu tenho a minha. Mas a minha a respeito da candidatura. Mas isso não quer dizer que o cidadão que pensa diferente, ele não presta, não. Lógico. Certo? Eu acho que o Brasil Concordo com a sua linha. É o caso aqui do TheCast, a gente tem ouvido pessoas, a gente tem uma opinião formada também, mas a gente respeita cada pensamento, cada ideia, porque... Né, com certeza. E não na democracia. Assim é a diversidade. Sim. Eu acho que agora é o poder do convencimento. Qual é o Brasil que se deseja para o futuro? É o Brasil do Bolsonaro, que
tá no presente, é voltar à era PT, que já mostrou Sim. do que se trata. Então essa escolha é que vai definir o nosso amanhã. Independente das escolhas feitas, o Brasil vai ter que respeitar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Na reta final, já caminhando para a reta final do nosso TheCast, desse episódio de hoje, muito diferente, muito legal, um papo cabeça, uma pessoa que realmente tem conteúdo, é muito bom. Mas aí eu faço a pergunta, Alfredo, nesse caso, essa sua jornada candidato, você sabe o que se fala muito, repassando o que se fala muito, tem que ter grana, tem que ter, porque os municípios, que cada prefeito tem os seus ali e tal, existe já uma estrutura montada, quem não tem grana não entra, porque vai quebrar a cara e tal, enfim, existe meio que uma crônica de morte anunciada, ou um plano já meio que, isso que se fala tanto, né, eu tô reprisando aqui, o que se fala tanto, isso, como é que você encara isso? O Alfredo vai entrar, porque, como você bem coloca, e todo mundo que conhece sabe, essa história de compra-voto, tal, você, né, é averso a isso, como ganhar uma eleição enfrentando esse histórico tão atípico que existe, de que só ganha quem tem essa força toda. Como é que você vê isso? Primeira coisa foi a escolha do partido. Eu fui para um partido em que fará 2 deputados federais e os integrantes do partido não têm mandato. Isso me deixa mais tranquilo. Boa. A segunda coisa é que o meu histórico de vida não permitiria que eu me imiscuísse em compra de votos. Seria contra a minha própria essência. E a terceira, que eu acho importantíssima, é que eu tenho prestação de serviço. Eu acho que quando você tem prestação de serviço, você pode chegar de cabeça erguida e falar a sua proposta. É como eu lhe disse, hoje eu estou liderando as pesquisas. Se o povo votar pela compra de voto, o Alfredo não tem chance nenhuma. Mas eu acredito que nós temos uma grande parte da população que pode fazer a diferença. Sim. Como eu falei, olha, a coisa mais interessante que eu acho é o cidadão não conhece a cidade, o cidadão não conhece as pessoas, não tem prestação de serviço e sai da cidade com 5, 10, 15, 20 mil votos. Meu Deus, será que a Polícia Federal não vê, a Justiça não vê que isso é compra de voto? Se a Polícia Federal andar pelos municípios de Alagoas, não precisa ir longe, não. Aqui é pequeno, tem 300 quilômetros para dar um passeio da capital até o local mais longe. Pode se imiscuir. O que mais tem é compra de voto e cadastro. Então precisa dar um freio nisso. Boa. A outra coisa, poxa, eu sempre tenho dito, povo, quando você vende o voto por 100, 200 reais, R$1.000, seja lá o que for, multiplique isso pelos 4 anos de mandato do parlamentar, quanto isso significa de mudança na sua vida. Agora depois você não vai ter mais o que cobrar do parlamentar, do deputado, porque o que é que vai acontecer? O cara vai olhar para tu e vai dizer, rapaz, o que eu te devia eu já paguei. Já paguei. A tua vida não vai mudar em absolutamente nada. Mas se você está tão necessitado a ponto de não poder recusar esse dinheiro, o que eu condeno, faz o seguinte, pega o dinheiro desse ladrão e vota em outra pessoa, porque assim você vai dar uma lição. Esse cara que está comprando o teu voto é ladrão. Então, assim, é dessa forma. É verdade. É dessa forma que a gente pode fazer alguma mudança. Agora, bote na cabeça, se só se elege quem compra voto, eu tô fora. É assim, eu não tenho curral político, eu não tenho... Ah, Alfredo, qual é o teu curral? Quantos prefeitos lhe apoiam? 0. Por quê? Porque o meu diálogo é diretamente com a população, é diretamente com as pessoas. Então, se o meu diálogo for suficiente, eu serei um representante decente, trabalhador e à altura. E essa é a minha arma. A minha arma é a prestação de serviço ao longo da minha vida. Muito bom. Alfredo, geralmente aqui no TheCast a gente faz 2 perguntas, né, ao convidado, bem básicas, assim, para a gente conhecê-lo melhor.
que é o momento sombra ou o momento luz? Momento sombra, qual o momento mais difícil, mais angustiante, o momento que mais mexeu com a estrutura do Alfredo Gaspar na sua vida, que pudesse dividir aqui com a nossa audiência, né? Esse é o momento sombra. Eu tive 2 momentos sombra na minha vida. Ainda muito jovem, eu perdi uma filha. E a morte do meu pai quando eu estava internado também com Covid. Ele ao meu lado e ele faleceu. Esses foram 2 momentos que fizeram do Alfredo uma pessoa melhor. Melhor porque o sofrimento foi muito grande. Muito grande. Mas na vida não só tem esses momentos, né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na sua vida também deve ter tido, com certeza, alguns, mas qual o momento luz? Aquele momento que o Alfredo, se pudesse, gritava para o mundo todo a felicidade, a alegria que estava vivendo. Qual foi o momento luz do Alfredo Gaspar? Olha, eu tive um momento na minha vida que foi muito marcante. Quando eu tive a coragem de enfrentar novos desafios saindo do Ministério Público. O Ministério Público me fez sustentar a minha família, trabalhando honestamente, me fez reconhecido profissionalmente. E na hora que eu resolvi sair da proteção do Ministério Público, era como se eu estivesse me libertando para me entregar de corpo e alma a novos desafios. Então, eu guardei cada instante do meu percurso, o antes e o depois. As pessoas me perguntam muito isso, Marco, Alfredo, tu se arrependeu? É verdade. Essa Alfredo, pergunta bem recorrente, né? Alfredo, você faria diferente? Olha, Jaelson, eu fui promotor de carne e alma, fui promotor de verdade, imbuído de fazer justiça. Na hora que eu saí do Ministério Público, muitas pessoas perguntaram a mim, Alfredo, e os princípios da jornada? E eu sempre repito a mesma coisa. Eu perdi o salário de promotor de justiça, mas eu continuo aquele cidadão que aos 25 anos passou no concurso com a graça de Deus, imbuído de fazer justiça. Então, assim, não é porque eu agora dei um passo adiante que eu mudei. A política não vai me mudar em nada. Eu apenas me libertei daquela possibilidade de não estar mais perto ainda das pessoas. Pelo trabalho, pela rotina. Agora é como se eu tivesse me entregue diretamente nos braços do povo. Portanto, você considera esse momento um momento luz? É um momento luz para mim porque abriu uma janela de conhecimento na vida. Como eu te falei, eu conheci realidades que só fazendo a política você tem a oportunidade de conhecer. Alfredo tem algum medo? Qual o maior medo que o Alfredo tem na vida? O maior medo que eu tinha na vida era perder os meus pais. Aí, com esse medo, eu perdi a minha filha. Depois eu fiquei continuando a não querer perder os meus pais. Uma ligação muito forte. E terminei tendo que passar por isso aí. Esse era o medo que dissesse ao Alfredo, de 0 a 10, onde é que ele está? Eu diria com tranquilidade que ele estaria em 1000. Entendi. Esse é o maior medo. Dos outros medos, a essa altura da minha vida, eu já soube escondê-los. Se uma coisa, rapaz, que a vida ensina é que, por maior que seja o medo, em algum momento você vai ter que se defrontar com ele. E você vai ter que superá-lo. Então, assim, a duras penas, eu tive que superar medos que eu pensei que não conseguiria. Alfredo é um homem de fé? Olha, não saio de casa sem rezar, frequento a missa. Eu sou uma pessoa que tem meus limites morais e a minha sustentação é a fé. Essa é a maior herança que a minha mãe colocou nos filhos. Então, sem fé, eu acho que não dá para seguir adiante. O mundo é um grande mistério.
E a fé sustenta. Meu pai era um homem também de muita fé. Então, assim, eu fui criado num lar em que a fé sempre foi fundamental, mas a fé de fazer novena, a fé de rezar, a fé de frequentar a igreja. E isso, quando todas as outras esperanças elas somem, é o que dá para você se agarrar e seguir adiante. Não quer dizer com isso que às vezes o baque não seja tão grande a ponto de você balançar, mas a gente tem sempre em quem se segurar e confiar. Além de trabalhar tanto, né, pensar na justiça, no trabalho, no direito, hoje candidato, né, com essa missão toda, o que é que o Alfredo faz nas horas vagas para relaxar a mente, para se divertir? Isso é uma curiosidade que quem conhece qualquer homem público fica querendo saber, para ter uma noção assim. Jaelson, eu vi tanta maldade na vida que o que mais me relaxava era chegar em casa e ver a minha família bem. E hoje, você diz, Alfredo, o que é que te deixa bem? É saber que minha mãe está em casa bem com saúde, minha esposa, meus filhos, minhas irmãs, sobrinhos, cunhados, os amigos. Isso me deixa bem. A saúde passou a ser uma prioridade muito grande nos meus desejos. Hoje você perguntou, Alfredo, tu quer um carro bonito? Você quer uma casa muito bacana, luxuosa? Eu não tenho mais esses desejos. Entendi. Certo? Antes eu achava bonito andar de paletó, de gravata. De 20 anos para cá, mesmo sendo promotor de justiça, praticamente eu aboli isso aí. Eu passei a dar mais valor às coisas mais simples da vida. Quando eu fui chefe do Ministério Público, por exemplo, eu nunca usei carro oficial, não usava telefone da instituição. Por quê? Porque eu acho que a gente não pode sair da planície, porque a gente veio da planície e a gente volta para a planície. Então a simplicidade da vida, eu acho que ela está o verdadeiro prazer. Se você almejar coisas que não estão dependendo de você e aquilo que você fizer propósito de vida, você tem uma possibilidade muito grande de se decepcionar. Então, quando a gente constrói uma base sólida, quando a gente dá valor às pequenas coisas, aí vocês oferem uma coisa que te dá prazer. Eu poder chegar no fim da noite, no início da madrugada, ligar a televisão e assistir uma coisa que não tem nada a ver. Boa. Que eu possa relaxar a minha mente. Eu podia dizer, Jaelson, rapaz, o que eu gosto mesmo é fazer uma viagem bacana e tal. Poxa, para fazer uma viagem bacana você tem que juntar dinheiro, você tem que ter preocupações. Então, assim, as coisas mais simples, você tá sentado numa porta, você tá na fazenda vendo a natureza. Hoje, isso para mim tem um valor muito grande. Disseram no meu ouvido que o Alfredo não bebe, né? Não costuma beber, tomar um vinho, uma cerveja, tudo. Isso é verdade ou esse pessoal que tá falando aqui no ponto? Não, quando eu tinha 13 anos, eu fiz 3 coisas. Eu comprei uma carteira de cigarro, comprei uma revista de mulher nua e experimentei vinho, cachaça, uísque. Olha, prometi a mim mesmo nunca mais beber. Eu não gostei, não tinha por que beber. Então isso foi para o resto da minha vida. Meus amigos adolescentes sempre beberam. Na minha casa, meu pai não era de beber, a minha mãe mais tomava um cálice de vinho, uma cerveja, mas eu não gostei do que senti. E pronto. De 13 pronto. anos pra cá, fazer uma conta aqui tem quase 40, rapaz. Pronto. A minha mãe descobriu que eu tinha comprado uma revista de mulher nua. Eu disse à minha mãe, eu digo, mãe, nunca mais vou comprar. Se Fica tranquilo, mas meu amigo tem aqui. Se
Eu, no meu coração, se tiver, vai ser pessoalmente, mas Lógico. comprar nunca mais comprei. E nunca mais comprou. E a outra coisa foi que fumei meia carteira de cigarro. Rapaz, detestei. Disse, nunca mais eu boto um cigarro na boca. Então, assim, não é que eu não tenha experimentado, Sim. mas experimentei e não gostei dessa jornada. E a minha mãe nunca mais precisou se preocupar comigo com o negócio de cigarro nem de bebida. Mas e nem com a revista também, né? Não, com revista. Com revista. O trabalho que eu dei não foi com revista. Esse problema hoje está resolvido, né? Os meninos hoje têm um celular, né? Não precisa da revista. Com certeza. Então, foram experiências que foram importantes eu vivenciar, mas e que hoje tranquilo. Formei a minha personalidade. Boa. Mas deixa eu te dizer, nada disso me faz falta. Não é sacrifício. Entendi. Para mim foi uma experiência que não foi boa. Então, entendi. Não tinha por que eu repetir. Lógico, que são escolhas, a gente entende e sabe, né? Hoje eu pergunto assim porque é meio que socialmente quase um praxe, né? Isso não vou dizer que não me atrapalhou em determinadas ocasiões, por exemplo, bebida. Talvez os meus amigos eles tenham ficado mais sociáveis. No meu caso, eu nunca fui para uma mesa de bar, nem nunca fui para um restaurante com essa intenção de beber. Caramba, Alfredo, eu ia te chamar para tomar um vinho lá em casa, mas agora... Rapaz, para mim, tanto faz você botar um vinho de R$10 quanto um vinho de R$1 milhão. O Alfredo não vai saber a menor diferença. Esse aqui é o convidado bom. Vamos tomar um vinho, coloca o Quinta do Morgado e tá resolvido. Mas, Alfredo, bate-papo muito bom. O TheCast está muito feliz aqui em receber você com a sua história. E a gente não podia deixar de lado em passar para você a oportunidade de fazer suas considerações, agradecer, falar aqui para sua audiência... dizer o que o seu coração está sentindo nesse momento, por favor. Olha, Jaelson, a primeira coisa é ter ficado muito feliz de ser seu convidado, da gente poder se reencontrar. A gente já conhece as trajetórias, né, sua e minha. A essa altura da vida, eu também tenho uma felicidade muito grande de poder dizer: quer conhecer o Alfredo? Não precisa pensar no que ele vai fazer. Olha o que foi feito, que é a trajetória de vida. Estou com a família formada. Estou agora, minha filha esperando uma neta. É um momento muito importante para mim. E estou nessa estrada, que para mim é nova, de boa fé. Não estou mais com a ansiedade juvenil. O Alfredo não vai sair da campanha nem mais rico, nem mais pobre, porque eu não vou gastar nada. Eu vou levar as propostas e perguntar qual é o político que você quer lhe representando. Se eu tiver essa oportunidade, e eu espero ter pelas pesquisas, eu serei um alagoano que dará orgulho aos alagoanos. Eu não estou atrás de dinheiro, porque eu tinha dinheiro garantido como promotor de justiça, recebendo um salário bom para o resto da vida, abrir mão disso. Poder, eu não estou atrás de poder porque eu tinha poder como promotor de justiça, exercendo os melhores cargos da instituição. Eu estou atrás de fazer o bem e fazer mais. Eu quero continuar contribuindo com áreas essenciais, como a segurança pública, por exemplo. E eu sei que eu posso fazer isso com muita tranquilidade, experiência, e a jornada de vida que eu percorri já mostrou isso aos alagoanos. Então, assim, Alfredo, o que é que você quer da sua vida? O que eu quero da minha vida é continuar com o maior patrimônio que eu tenho, que é o patrimônio moral. É o patrimônio de uma construção que eu fiz a duras penas. Se o alagoano reconhecer o meu trabalho, reconhecer que o Alfredo pode fazer a diferença na vida dos alagoanos, lá na frente essa pré-candidatura será consolidada. Então,
Não tem percalço, maior do que eu passei. Foi tomar a decisão de entrar como pré-candidato. Eu entrei nessa pré-candidatura com os propósitos melhores possíveis e seguirei até o final dessa forma. Ninguém me tirará do eixo nem do prumo, ninguém mexerá com os meus princípios nem com as minhas convicções. E aí eu tenho aquela velha máxima: tudo tem o seu tempo. Você pode correr, pode ir devagar, você pode querer pular do precipício ou andar numa estrada segura. A sua jornada está escrita. Entendi. O que tiver que ser, vai ser. E Deus sempre me mostrou que a vida é assim mesmo. A gente não sabe um segundo além. Então, eu tenho muita fé. E o caminho que me tiver reservado, eu aceitarei e cumprirei essa minha jornada. Muito bom, Alfredo. O TheCast está muito feliz em receber você. O nosso papo foi muito legal. Eu acho que deu para dar uma clareada aí na mente de quem conhece e de quem também não conhece o Alfredo Gaspar de Mendonça. E desejo a você todo sucesso e que, como você bem colocou, faça aí a vontade de Deus e que decisão ou que caminho for, que você sempre seja convicto, feliz, alegre, cuidando da família e seguindo seu caminho. Ok? Jaelson, muito legal estar aqui. Deus lhe abençoe também. Fiquei muito feliz com essa sua nova jornada. Com certeza irá ajudar Alagoas e os alagoanos a encontrar caminhos seguros. É esse o nosso propósito. O TheCast tem esse papel. A gente quer formar uma opinião positiva, com conteúdo, democraticamente, diplomaticamente, respeitando o pensamento, a diversidade, a pluralidade, cada um com o seu pensamento, e é isso que o TheCast tem feito, e a gente agradece a você que nos acompanha até agora, agradece a Tom Vilela, que como sempre aqui com a gente, e a toda a nossa audiência, em especial o nosso convidado Alfredo Gaspar. Sucesso, Alfredo. Obrigado. Um forte abraço. Um abraço. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.